Olá pessoal, bom dia aluno, aluna do 7º ano do ensino fundamental, professor, a professora e a todos que vão nos acompanhar nessa aula aqui de geografia. Eu sou o professor Antônio, vou acompanhar aqui a professora Milene. Tudo bem, professora? Bom dia. Tudo bem, bom dia, professor. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs aí que nos acompanham nessa aula do 7º ano. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, né, professor? Mais uma aula, né? Já fazia um tempo que eu não vinha, né? Mas estava com saudade de vocês, agora vou participar aqui junto com a professora Milene. Vamos aí acompanhar, qual vai ser o tema de hoje da aula. Então nós temos aí a globalização e transformações socioespaciais, parte 2. Então é a parte 2 desse tema da aula, 7º ano, 3º bimestre. Os componentes aí que apoiam essa aula de geografia são da equipe curricular da COPED, da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, a professora Andréa Cardoso, a professora Mariana Martins Lemes, a professora Milene, que aqui está comigo, e o professor Sérgio Damierte. Tudo bem? Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje, Então temos a habilidade do currículo paulista, que é a habilidade G19, aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. A unidade temática, mundo do trabalho, objetos de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. Então fiquem bastante atentos, é a aula bastante interessante, porque fala de globalização, fala dos dias de hoje, e aproveitando que estamos falando sobre essa questão de participação, nós temos aí a Feira de Ciências, que é a FECESP, que é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, que é a Secretaria da Educação de São Paulo, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. É uma feira de ciências, mas vocês viram que engloba aí as ciências humanas, as ciências da natureza, as ciências da tecnologia, todas as ciências, porque todas as disciplinas são ciências, professora? Às vezes o aluno ele associa, ciência só a disciplina, de ciência. Então fica aí esse convite para vocês, alunos, que vocês conversem aí com seus colegas, com seus professores, lembrando, que é a 7ª edição. Então é bem bacana essa participação e a pré-iniciação científica é um momento tão importante aí na vida de vocês. Converse com os professores da área de ciências humanas, de ciências da natureza, de matemática, Elaborem aí um projeto, fiquem atentos ao cronograma, tá ok? Porque o cronograma ele está um pouquinho mais apertado, então pode ser aí, estão estudando, como que vai ficar, mas inicialmente nós temos uma data até o final desse mês. Então converse com os professores, não deixe para a última hora a participação da 7ª edição da FECESP, tá ok? Então fica aí esse convite para vocês. E lembrando, que nós estamos aí na parte 2 da nossa aula, que vai falar sobre a globalização, sobre as transformações no espaço. E agora nós vamos para um momento de retomada. Antes, só é importante a gente ressaltar que na nossa aula, a nossa aula da semana passada, nós falamos da globalização em vários aspectos, mas na globalização num aspecto geral, focando mais nas primeiras fases da globalização. Nós vimos as fases, o que compõe, os períodos que a compõem, mas nós focamos mais nas primeiras fases, que é o que diz a habilidade, mas porém nós vimos num contexto geral a globalização, esse processo de globalizar, Então, nós vamos agora para a retomada de assuntos que nós conversamos na nossa aula passada. Então, nós falamos sobre globalização e tecnologia, sobre a tecnologia no nosso dia a dia, no cotidiano, o quanto ela impacta a nossa vida, o quanto é importante essa tecnologia, o que é tecnologia, Nós vimos que a tecnologia, ela sofre aí uma alteração referente ao processo histórico, Em algum momento alguém criou a roda e isso foi uma tecnologia do momento. Hoje, provavelmente, talvez, vocês devam olhar e falar, nossa, mas a roda é uma tecnologia para aquele momento? Foi uma tecnologia. Imagina, professor, hoje a gente tem esses celulares, esses smartphones que são super modernos. Imagina quando surgiu o primeiro celular, que era aquele celular... Eu lembro, nos Estados Unidos apareceu na década de 70 e o celular, ele pesava mais de 1 quilo.
para vocês terem uma ideia. Quer dizer, era até podia ser até um instrumento de... Uma arma. É, uma arma, né? Então, uma arma branca. Né? E imagina esse momento, né? O quanto era tecnológico você andar com um aparelho ali, você fazer uma ligação sem fio, né? Um negócio super moderno, onde você não tinha uma base perto, porque a gente tinha um telefone sem fio, mas tinha que ter essa base e tal. E aí, no final da aula passada, eu deixei para vocês uma imagem, vamos ver se vocês se recordam, se vocês estão ligados, uma imagem que era um objeto, e eu perguntava o que era aquele objeto, para que ele servia. Então, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, aí, qual era o nome desse objeto, que nós falamos na aula passada, no finzinho da aula passada, qual era o objeto e para que serve esse objeto. Tem alguns alunos que talvez até já tenham visto em casa ou em algum lugar. Outros eu acredito que não devam conhecer esse objeto. Então aproveitem e coloquem lá. Então, indo para a nossa retomada, nós falamos das fases da globalização, iniciando lá com as grandes navegações, esse momento, né? Do início do ato de globalizar, e a globalização e os meios de comunicação, né? O quanto os meios de comunicação, eles se desenvolveram aí a partir, né, desse processo também, e o quanto isso nos ajuda no nosso dia a dia, nós conseguimos ter acesso a informações quase que instantânea, né? Acontece algo no mundo e a gente tem acesso a imagens, a comentários. Então, essa questão dos meios de comunicação, né? O quanto isso enriquece o nosso dia a dia. E agora nós temos uma sondagem, né, professor? Exatamente. Já que já tivemos a parte 1, né, dessa questão aí da globalização e das transformações socioespaciais, vocês vão responder aí uma pergunta retratando sobre esse assunto. Explique com suas palavras o que você entende por globalização e avanço das tecnologias, tá? Sempre lembrando aí do que você conhece, né? Vamos dar quanto tempo aí, professora? Eu acho que 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio tá bom. Então vamos lá. Bom, professora Milene, tem algumas respostas aqui. Eu não achei ninguém que lembrou aí da figura aí que você falou da última aula, mas depois você vai falar, né? Agora tem a Gabriele. Ela fala assim, uma coisa que envolveu o mundo todo, enorme avanço. O Lucas falou que foi o avanço das tecnologias pelo mundo inteiro. O Felipe falou de máquinas, né, junto com o João Vitor também falou isso. A Mariane falou, eu acho que a globalização tem muito a ver com a sociedade. Então, bastante resposta em relação a isso, sobre a tecnologia mundial, as máquinas. O César Júnior falou um negócio interessante, eu entendo sobre globalização, sobre o mundo, suas tecnologias. Muito bem. Então, só retomando lá, né, o objeto que nós colocamos na aula passada era um fax, né? Então, se você não sabe para que serve um fax, fica aí para que você pesquise. Você vai ver o quão tecnológico para a época foi, né, professor? A chegada de um fax, ter um fax, receber e enviar um fax, né? Às vezes a gente tinha que ir na casa de alguém, ou se alguém tinha uma empresa, pedir esse favor, né? Tem como você me enviar um fax aí? Então fica a dica para que vocês pesquisem e entendam um pouco mais sobre esses meios de comunicações e alguns meios que a gente já não utiliza mais com tanta frequência, né? Então fica aí essa dica para vocês. E agora, retomando essa questão da globalização, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo. Lembrando que a nossa habilidade, ela trata aí das primeiras fases, né? Desse processo de globalização. Lógico que a gente vai citar a globalização como um todo, mas com alguns focos específicos nesses primeiros momentos. Então, nós temos uma imagem aí. Eu gostaria que vocês colocassem lá no chat para mim o que vocês observam a partir dessa imagem, né? Daqui a pouco nós vamos descrever um pouco mais, vamos falar um pouco mais dessa imagem, mas vão colocando lá no chat o que vocês conseguem observar, né? A gente consegue ver alguns padrões, algumas coisas que a gente conhece, que a gente identifica a partir dos livros, né? Dos livros didáticos, de imagens que vocês já viram com os professores de vocês. Então, é muito legal que vocês observem essa imagem e coloquem lá no chat, tá ok? Então, lembrando que esse é um quadro, né, que vai aparecer aí para vocês agora. Ele é um quadro, né, ele representa aí um porto de mar francês de 1638 e é um momento aí fundamental do mercantilismo. Então, a gente consegue observar, vocês que estão lá já colocando no chat as percepções de vocês, a gente consegue observar aí a presença de uma caravela,
né? A gente consegue ver o mar, né? O oceano, a gente consegue observar algumas casas, uma população ali, algumas pessoas na beira desse porto, que pode ser aí mercadores ou pode ser alguém, né, chegando e saindo dos portos. Então, a gente consegue observar alguns padrões que são extremamente importantes para a gente entender esse momento do mercantilismo, né, quando nós falamos nas transformações. Quando nós estamos falando dessas transformações, né, no espaço, essas transformações da sociedade, a gente pensa nesse momento do mercantilismo, que é um momento onde você tem uma maior interação do espaço com as grandes navegações, a gente pensa também na mudança de hábitos, de culturas, né, de conhecimentos. Então, esses momentos, essas rotas que vão ser traçadas no mercantilismo, elas vão ter um impacto social muito grande, não só na Europa, como nos países que serão visitados aí por esse momento do mercantilismo, tá ok? E a gente tem os princípios mercantilistas que vão aparecer para vocês na tela. Então, quais são esses princípios, né? A gente tem os incentivos, as manufaturas, né? O protecionismo alfandegário, que isso é importante a gente falar sobre isso, essas questões alfandegárias nesse momento, a balança comercial favorável, soma zero, colônias de exploração, né? Nós vamos ter nesse momento muitas colônias de exploração. O Brasil foi colônia, foi uma colônia explorada por Portugal, né? Assim como outros lugares no mundo, né? O comércio colonial monopolizado pela metrópole. Então, a gente tem essa questão do comércio, né? A metrópole aí ditando as regras, colocando as regras do jogo econômico nesse momento. Então, esses pontos, né, que são aí os princípios mercantilistas, eles são importantes para que a gente entenda todo esse processo. E esse processo não é um processo curto, né? Ele durou muitos anos, então é importante a gente entender. E aí, quando nós falamos dessa questão mercantil, mercantilismo, né, geralmente vem na nossa mente questões associadas aí às Índias, né, as rotas, a descoberta, né, a busca por especiarias, sedas, que provavelmente vocês já devem ter em algum momento na aula de geografia, na aula de história, né, conversado com os professores a respeito do mercantilismo. Então, vai aparecer para vocês aí na tela um mapa super bacana. Lembrando que esse mapa que está aparecendo aí para vocês, ele é um mapa de base de satélite, né? Então, a gente olha, a gente consegue ver que ele é um mapa de satélite. Ele mostra aí rotas marítimas, né? Os caminhos para as Índias. Então, toda a parte em vermelho que vocês estão observando aí, ela se refere à rota terrestre, ou seja, a rota feita por terra, né? Então, a gente consegue observar todo o caminho que era feito por terra. E depois essa parte azul, essa linha, né, esse traçado azul aí no mapa, ele representa as rotas, feito aí rotas marítimas, né? Então a gente consegue perceber a saída da Europa, o caminho, né, rumo à Ásia. Também a gente consegue observar a África, né, esse caminho, como era feito, essas rotas, tanto as rotas terrestres como as rotas marítimas. Quando nós falamos lá dos nossos princípios mercantilistas, né, que nós falamos um pouquinho antes desse mapa, é importante que esses itens, né, vocês discutam com os professores, pesquisem um pouco mais, até para ter uma maior dimensão desse momento histórico, né, do que foi, do que representou e do que representa ainda em aspectos históricos o mercantilismo para a sociedade, né? Ele aconteceu. Porém, nós ainda temos alguns resquícios, né, quando nós pensamos até em organizações espacial, econômica, administrativa, política, né? Então, às vezes a gente precisa, a gente precisa entender processos que ocorreram no passado para que a gente consiga compreender o nosso presente. Então, fica a dica aí para que vocês aprofundem os conhecimentos de vocês, conversem com os professores. E aí, né, quando a gente fala na descoberta e do caminho para as Índias, nós temos algumas pessoas que historicamente são famosas, né, conhecidas aí pela expansão marítima. Então, vai aparecer para vocês na tela um mapa, né, e acompanhem aí esse trechinho que tem em cima
do mapa aí, né? O caminho percorrido pela expedição de Vasco da Gama, ele aparece num traçado na tonalidade preta. Esse é o caminho feito pela expedição de Vasco da Gama. Nesta figura também a gente pode observar aí o caminho percorrido por Pero de Covilhã, que aparece na tonalidade laranja, né? Nós temos aí o Afonso de Paiva, que aparece em azul, né? E depois o que aparece em verde é um caminho que foi feito junto aí, em conjunto, né? Esses dois navegadores. Então, o que é importante a gente compreender, né? Como era feito esse caminho das Índias, essa rota, por onde elas passavam, né? Se a gente pensar, a gente analisar aí que nós temos saída em Lisboa, olha aí no mapa, que é capital de Portugal, e olha por quantos lugares, passava pelas Canárias, depois por Cabo Verde. Então, olha o processo, né, das grandes navegações, desse contato que era feito com outras culturas, outros padrões, a alimentação, hábitos, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar, tirando o fator exploratório, econômico, né? Nós estamos olhando, talvez, por um lado mais cultural, né, das transformações do espaço. Então, é importante a gente olhar esse mapa, né, o quanto ele representa nesse sentido. E agora nós vamos para o nosso próximo slide, que é um slide que nós usamos já na aula passada, que ele fala o que é globalização, para a gente relembrar um pouquinho, né? E aí, o que é globalização? Globalização é o efeito ou ato de globalizar, né? Enquanto o processo histórico consiste no aumento das relações entre os países em decorrência da diminuição das distâncias entre eles. Ainda que tenha um ponto central, as relações econômicas, central às relações econômicas. Não podemos esquecer que a globalização também envolve relações sociais, culturais ou políticas. Então, isso vem perfeitamente agora quando nós tivemos essas duas análises desses dois mapas, né? Então, o que é a população saindo de um país X, indo até o país Y, passando por alguns lugares, né? Essa troca, essa rota comercial, né? Então, a gente consegue observar o quanto o mercantilismo ele está presente nessa fase da globalização. E agora nós vamos ter uma atividade, né, professor? Nós vamos ter aí uma atividade falando, né, que vocês vão responder aí no chat. Cite um ponto positivo e uma fragilidade do processo de globalização. Quantos minutinhos? Um minutinho. Um minuto para vocês responderem aí e a gente já volta. Bom, professora Milene, muitas respostas aqui. O Matheus Gomes falou em guerra e união. Aqui tem também, o João Gabriel fala em positivo, muitas culturas diferentes, né? O Igor fala em união, fragilidade e guerra. O Rafael, Isabelle também fala em união, a Gabriela fala em amizade, então eles viram aí essa questão de união, de habilidade, né? Muito bem. E aí fica a dica para que você converse, né, com seus professores, com seus colegas sobre esses pontos positivos, né, esses pontos de atenção, quando o assunto é globalização. E aí, aproveitando essa questão que nós estamos falando de globalização, né, de alguém que saía do país X e ia sentido país, região Y, tal, e a comunicação, né? Quando nós falamos em globalização, geralmente vem muito à nossa cabeça a comunicação. E para isso eu trouxe um mapa que fala sobre a comunicação, né? É um mapa que fala sobre a comunicação especificamente no Brasil e fala sobre a internet. Então, ele fala aí, né, um mapa de 2016, e a gente consegue observar domicílios com acesso à internet no total, né, de domicílios por porcentagem. Então, quanto mais forte for a tonalidade, isso quer dizer que o maior acesso, né, quanto mais clarinha, quer dizer que tem um menor acesso à internet. Lembrando que esse é um mapa de 2016. E agora, trazendo essa questão das rotas, né, da comunicação, dos meios de transporte, trazendo isso mais para um âmbito global, nós vamos ter um mapa das rotas aéreas comerciais de todo o mundo. Esse é um mapa de junho de 2009. Então, lembrando que quando nós falamos em rotas aéreas, né, nós estamos falando aí da movimentação de aviões. Então, reparem que nós temos alguns pontos onde nós temos um fluxo mais intenso dessas rotas, outros lugares, né, a gente tem um menor fluxo, mas a gente consegue observar, esse mapa é muito legal, né, a gente consegue observar
essas rotas. Lembrando que esse é um mapa de 2009. E já na sequência, o nosso próximo mapa, ele traz uma informação super legal, que são as redes de cabos submarinos ao redor da Terra, né, que mantém a internet. Então, olha que legal, a gente consegue observar da onde sai, né, o destino, né, essa movimentação aí das redes de submarinos, esses cabos. A gente consegue ver onde tem uma maior concentração também, aonde tem uma menor concentração, aonde não tem a presença de cabos, né? Então, esse mapa, ele ilustra muito bem quando nós falamos da questão da interação, da tecnologia, da comunicação, ele ilustra esse momento. Então, é bem bacana esse mapa. E agora nós vamos para uma atividade, né, professor? Vamos para mais uma atividade aí que vocês vão fazer, né? Então, acompanhei na tela. De acordo com o que nós estudamos na aula passada e nesta, é possível afirmar que todas as pessoas têm o mesmo acesso à informação e tecnologia? Comente a sua resposta. Um minutinho aí no chat, daqui a pouco voltamos. Então, professora Milene, muitos aqui responderam não. Só vou destacar o do Lucas Ribeiro aqui, que ele falou não, pois algumas pessoas não têm dinheiro para comprar. Tem sentido a resposta, né? Mas sempre basando assim na questão econômica, lógico que os países com maiores condições vão ter tecnologias mais avançadas, mais modernas, né, e mais rápidas. Né? Agora, países menos desenvolvidos dependem desses países, né, professor? É a questão do acesso, né? Então, até fica aí essa colocação do Lucas para que vocês conversem com os professores, né? O acesso, a gente tem prioridade, o que é prioridade para cada país, né? Isso a gente tem que ressaltar. E eu vou deixar aqui um abraço para a professora Maria Donizete, que está aqui nos acompanhando. E já para esse momento nós temos um vídeo da professora Mariana, que ela fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai falar justamente, nós vamos entrar aqui na discussão, da questão da desigualdade ao acesso. Então acompanhem o vídeo e nós já retornamos. Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar na escola sobre a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Ela é uma organização internacional criada em 1945, da qual quase todos os países do mundo fazem parte, inclusive o Brasil. Oficialmente, o seu objetivo é trabalhar pela paz e desenvolvimento mundiais. Buscando atingir esse objetivo, a ONU propôs várias ações. Uma das mais recentes é a Agenda 2030. Mas, para compreender melhor esse plano de ação mundial, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a ONU chegou até aqui. Beleza? Vai lá então. Eu te espero. Voltamos então à década de 60, quando países começam a expressar preocupações com relação ao meio ambiente e sobre como as ações humanas podem impactar o planeta em que vivemos. Essas preocupações vão ganhando espaço nas discussões da organização e em 1972 a ONU realiza a Conferência do Ambiente Humano em Estocolmo, lançando seu Manifesto Ambiental, com 19 princípios para inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano. O tempo passa e em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento lança o documento Nosso Futuro Comum, trazendo a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, que você já deve ter ouvido falar. Para a comissão, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. A questão do meio ambiente vai ficando cada vez mais complexa. Isso porque as pessoas começam a perceber que para existir um desenvolvimento sustentável é preciso ações em outras frentes. Economia, educação, saúde, sociedade,
Tudo isso está conectado ao meio ambiente. É preciso, então, ter uma visão mais ampla. Isso fica bem claro em 1992, quando a ONU realiza a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro e lança a Agenda 21. Essa visão se consolida em 2000, quando ocorre a Cúpula do Milênio em Nova York. Nela são estabelecidos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas claras e quantitativas que deveriam ser atingidas em até 15 anos. Quando consideramos esses objetivos, conseguimos perceber que, para além do meio ambiente, outros aspectos são considerados. Educação básica de qualidade para todos é um deles. Ao longo dos anos, a ONU acompanhou a aplicação de ações voltadas a atingir esses objetivos, buscando verificar se elas de fato contribuíram para o desenvolvimento dos países. Segundo a organização, alguns índices obtiveram melhora, como a diminuição da mortalidade infantil ou a redução da extrema pobreza. Alguns outros aspectos, porém, apresentaram pouca ou nenhuma evolução. Além disso, a proposta da ONU sofreu várias críticas. Uma delas é que, dentre os objetivos escolhidos, não estava claro o papel das empresas no processo de desenvolvimento sustentável. Os impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos de grandes corporações precisavam ser mais considerados. Outra crítica importante é que as ações e objetivos defendidos pela organização foram definidos por países ricos. Assim, os contextos e as necessidades de países mais pobres não foram bem consideradas. As metas definidas não faziam sentido para muitos desses lugares, o que prejudicou a realização de ações que podiam, de fato, ajudar populações mais pobres. Por esses e outros motivos, aqueles 8 objetivos passaram por uma revisão, e em 2015 foi lançada a Agenda 2030. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, por um grupo composto por 70 países, envolvendo especialistas, comunidade científica, membros da sociedade civil, dentre outros. Países mais pobres tiveram representação e participaram da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, além das populações, as empresas foram claramente consideradas, como nos Objetivos 9 e 12. Cada um dos 17 objetivos traz metas claras que devem orientar o trabalho de organizações governamentais, empresas privadas e outras instituições. É isso, espero que tenha gostado. Vale a pena pesquisar em casa mais sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e investigar. Será que já existe alguma ação sendo feita sobre isso no seu município? Você também pode pensar, qual desses 17 objetivos é mais importante para você e para o seu contexto nesse momento? Será que você pode contribuir com alguma de suas metas? Eu fico por aqui. Boa aula, bons estudos e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta e olha que legal esse vídeo, né, da professora Mariana. Ele fala de ações, né, ele fala de 17 objetivos, né, e esses 17 objetivos, eles caminham para o mesmo sentido, né, então olha que atividade, né, que objetivo aí que a gente pode associar ao ato de globalização, né, o ato de globalizar. Lembrando que nós iniciamos a aula falando da globalização, do mercantilismo, aí nós falamos da questão das informações e fluxos, e agora nós vamos entrar na questão da desigualdade. Observem aí que vocês estão vendo um recorte de todos os objetivos, né? Mas nós vamos trabalhar agora especificamente com o número 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né? Então, a Mari explicou para nós aí o que é a Agenda 2030, o que são esses objetivos, né, os ODS. E agora, já dando essa sequência, nós já vamos para um vídeo do IBGE Explica, que ele vai falar especificamente desse objetivo 10. Nós já retornamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades.
De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo do IBGE Explica, ele traz aí de forma detalhada, muito clara, né, o objetivo 10, que é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então aí, eu até dei uma ampliada, né, para vocês verem que esse é o símbolo. Eu vou pedir para vocês colocarem lá no chat, quando vocês olham esse símbolo, né, esse recorte que é feito dos 17 objetivos, esse é o objetivo 10. O que remete esse símbolo? Né? O que vocês, quando vocês olham, o que ele remete? Lembrando que o objetivo 10, né, tem como título aí, tem como objetivo, né, redução das desigualdades. Então, coloquem aí no chat para nós o que vocês conseguem observar através dessa imagem. E eu vou pedir para que volte no slide anterior para vocês, que é o slide onde tem os 17. Então, a gente consegue observar, né, já que nós estamos falando desse processo de globalização, desse ato de globalizar, nós falamos, né, dessa agenda 2030, né, que tem aí como premissa
trabalhar com esses objetivos, né, com esses 17 objetivos aí até o ano de 2030, observem aí que vários itens também podem ser associados quando nós falamos, né, quando nós tratamos desses assuntos, que são os assuntos a transformação socioespacial. Então, a gente vê aí que dentro desses 17 objetivos, né, vários desses objetivos são objetivos até emergenciais aí para alguns países, para algumas realidades, né? Então, fica a dica para que vocês pesquisem um pouco mais, conversem com seus professores. E nesse momento, eu gostaria de até comentar com vocês uma coisa. Vários alunos estão postando nas redes sociais, trabalhos, atividades, professores têm aí postado. Mas o que acontece? Muitas vezes o professor ele usa a hashtag, eu vou até pedir para colocar a hashtag aqui para nós, que é a hashtag eu no CMSP e GEL no CMSP, né? O pessoal usa essa hashtag aqui, a gente consegue buscar através dessa hashtag, porém muitas vezes não coloca o nome da escola. Então coloque o nome da escola, fica um pouco mais fácil para a gente entrar em contato, até para que a gente possa mostrar aqui as suas atividades. E para a gente finalizar, no Para Saber Mais, fica aí a dica para pesquisar um pouco mais sobre a Agenda 2030, os 17 objetivos e também pesquisar um pouco mais sobre os impactos da globalização. Eu vou ficando por aqui, eu e o professor Antônio. Não se esqueça de contar para nós o que achou da aula. Temos aí o endereço, o QR Code de acesso. Tá ok? Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela participação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.